Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Um bom dia especial aos nossos amigos. Se você está na representação às 4 da tarde, uma boa tarde. Estou conversando com o advogado do Guarujá, Ayrton Cinto. Ayrton tem perguntas pelo 3041-6777, o Francisco da Rocha. Em alguns bairros do Guarujá, a coleta de lixo não está funcionando normalmente. O que nós, como moradores, podemos fazer a respeito? A quem procurar se a prefeitura não resolve o problema? Você tem essa informação, Ayrton? Olha, meu amigo, assim, você tem que procurar, primeiro, vamos por etapas, para não queimar etapas, para não dizer que é uma questão só política. Sim. Então, procura a ouvidoria, faça a sua reclamação. Pegue o número do protocolo do atendimento. Perfeito. Procure um vereador seu de confiança, que você ajudou a eleger ou que você tem um contato. Vá até a Câmara, comente com ele, peça para ele movimentar, jogar isso na pauta do dia, pelo menos para discussão. Procure a rede social, tire bastante foto. Coloque na rede social, peça ajuda, não entra já criticando. Sim. Peça ajuda, olha, eu quero que venha aqui, não está funcionando esse serviço público. Se isso não der certo, meu amigo, aí você pode procurar o Ministério Público, porque você paga IPTU, e isso tem que ser devolvido, como eu disse antes, com carinho, atenção e preocupação com a saúde, principalmente do cidadão. E procure, nesse caso, o seu advogado ou sua advogada de confiança e promova a ação e a representação no Ministério Público. Ayrton, em cima do que você respondeu, o Uriel Vilas Boas faz uma pergunta na sua linha. Na sua opinião, as associações de moradores e conselhos municipais estão atuando em busca de soluções para os problemas da cidade? Olha, Uriel, eu vou dizer, pela minha atuação, alguns anos atrás, em 2011, 2012, no Conselho Municipal de Saúde do Guarujá. O Conselho Municipal, você bem sabe, é um órgão colegiado com representantes das áreas de concentração, por exemplo, o Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, médicos, enfermeiros. E sempre tem alguém da população também, tem que ter gente das associações, do povão, como se diz, Sim. e representantes da gestão pública. Eu, quando participei e provei que Guarujá, que o Itapema precisava do Ana Parteira como um hospital de clínicas para atender o povo, eu fui entre 15, um voto contrário à entrega do Ana Parteira do prédio para o governo do estado fazer o Emílio Ribas. E gente que hoje, tenho certeza, de lá para cá, passou necessidade por falta de vaga no Itapema, votou contrariamente a isso. Eu acho que a representatividade, ela existe, agora precisa ver se ela é legítima. Hoje a gente entende que dificilmente os conselhos representam, com as ressalvas, as exceções que merecem a nossa nota, as pessoas não estão entendendo qual é a participação. Tem que brigar. Quem representa a associação, Uriel, tem que brigar pela população, não é baixar a cabeça e se ajoelhar para aquilo que a prefeitura ou as prefeituras mandam você votar e assinar. O Carlos Santos, já falamos sobre isso muito rapidamente, apenas para responder a pergunta do telespectador. O que você acha da emancipação de Vicente de Carvalho? Você já falou que é favorável, né? Sou favorável, sou membro fundador. Aliás, mandar um abraço para o Cleiton Leite, que é o presidente dessa associação. Membro fundador, advogado, conselheiro e sou simpatizante e um guerreiro dessa ideia. Porque eu acho que se bem feito, bem organizado e a população bem informada, porque a população com liberdade é a população que é informada. Sim. Se bem informada e bem trabalhada, e existirem duas cidades co-irmãs com administrações honestas e decentes, as duas crescem. Ayrton, um outro aspecto que eu falei até na abertura do programa, antes de te apresentar, você foi advogado da Fabiane Jesus, aquela mulher que foi brutalmente espancada e veio a falecer. Todos os culpados já foram julgados, já estão presos, o inquérito ainda continua. Que novidade você tem sobre esse caso? Eu creio que até outubro, novembro haverá o júri. A fase de instrução foi finalizada no final do ano passado. Foram ouvidas 10 testemunhas de acusação, 2 testemunhas de defesa, os 5 réus que foram identificados nas filmagens. Aliás, um belo trabalho da Polícia Civil do Guarujá nesse sentido. Conseguiram ser identificados, as provas foram colacionadas ou trazidas aos autos, foram ouvidos e agora está na fase para aguardar a sentença de pronúncia. O que é a sentença de pronúncia? É quando o juiz entende que existe materialidade, ou seja, ocorreu aquele crime ou prova ou indícios de quem são os autores. E nesse crime de homicídio, quem decide pela nossa Constituição, previsão constitucional, é o júri popular. Então, nessa sentença que deve sair em breve, o juiz vai pronunciar esses 5 réus. Esses 5 réus serão julgados pelo plenário do júri. Então, isso você acredita que até o final do ano... Segundo uma conversa que eu tive com o próprio juiz da terceira vara criminal, que acumula o Tribunal do Júri no Guarujá, o doutor Edmilson, que é o juiz de direito, ele falou para a gente que, de acordo com a pauta dele, com a agenda,
outubro ou novembro esse júri deve acontecer. O Nestor Aguiar, o senhor é a favor da pena de morte, assim como ocorreu com o brasileiro na Indonésia? O que ele praticou, quando ele praticou lá esse delito de tráfico internacional, ele já sabia qual era a reprimenda, qual era a legislação que seria aplicada em relação a ele. Não dá para a gente discutir se ele foi pego de surpresa. Ele assumiu o risco de fazê-lo. A pena de morte, eu sou a favor, sim, em casos absolutamente específicos. Nesse caso, por exemplo? Nesse caso, se a gente for colocar a pena de morte para quem trafica nesse Brasil, a gente só vai matar aquela molecadinha desorientada que não conseguiu ter acesso a um colégio, acesso a uma orientação familiar decente. Se você não estruturar a família, você não estrutura... Olha, vamos lá. A questão do uso de droga, você estava bem falando e falou bem no início do programa. E a questão do tráfico, do comércio, da mercancia da droga, no Brasil, não é um problema só de polícia e do Poder Judiciário. É uma questão social e educacional. Pena de morte é um tema que eu debati quando eu era aluno de Direito e quando fui professor de Direito e coordenador de cursos de Direito lá na universidade, lá na UNAERP, no Guarujá. É muito complicado esse tema, mas eu volto a dizer e assumo de forma polêmica, como político que sou. Questões pontuais. Você quer ver onde funcionaria a pena de morte, no meu ponto de vista? Aquele cidadão que matou aquela guarda municipal em São Paulo. Sim. Com aquele ânimo que ele tem, aquela situação, ele dando o deboche que ele apresentou, absolutamente divorciado de qualquer sentimento de remorso, aquele cidadão é pernicioso para a sociedade. Você acha que o sistema penitenciário não vai recuperá-lo? Nosso sistema penitenciário é uma outra questão que levaria um debate bacana, importante, mas demorado aqui contigo. O nosso sistema penitenciário, ele só faz revolta no coração de quem está preso. Ele sai de lá se ele matou um, ele sai querendo matar dois. Se ele roubou um, ele sai de lá querendo matar três, com as raríssimas exceções. É só você ver os dados, os números daqueles que se regeneram. O nosso sistema penitenciário tem que mudar, a nossa legislação tem que mudar, a polícia tem que ser melhor paga, melhor remunerada, melhor preparada. Aí a gente começa a discutir questões de pena de morte. Se implantar de uma hora para outra a pena de morte do Brasil, a gente vai virar uma Síria. Agora, muito rapidamente, eu tenho 2 minutos. O fato da presidente Dilma ter ligado lá para o governo da Indonésia para que eles repensassem e pudessem extraditar o Marco, né, que foi executado, para que ele cumprisse a pena no Brasil. Você achou que a presidente agiu corretamente ou ela deveria deixar com que a lei da Indonésia seguisse a sua norma para que ela também não sofresse uma interferência no inverso? O presidente Dilma cometeu um erro diplomático terrível, horroroso. Primeiro que essa intenção de desqualificar a própria legislação da Indonésia, ela interferiu na soberania do outro país. Se fosse feito o contrário, o que aconteceu com Cesare Battisti? Ele é condenado por assassinato lá na Itália. A Itália fez as provas nos autos lá, eu não conheço o processo, mas pelo que nós lemos, que nós nos inteiramos, ele foi condenado por terrorismo lá. Matou, segundo o processo penal italiano, segundo a justiça penal italiana. E ele aqui, ela negou a extradição. É bem pensado. Só porque ele era de esquerda e atuou como terrorista, matando quem é de direita, que é contrário a ela. Então ela cometeu um erro, fez 2 pesos e 2 medidas, terrível, ficou muito feio para ela, para o Brasil e para a gente. Muito obrigado, advogado Ayrton Cinto, ele que é do Guarujá e vem sempre conversar, explicar, né, com os nossos telespectadores. Sinta-se à vontade para retornar mais vezes e obrigado pela sua participação, Ayrton. Eu que agradeço. Eu espero que consigamos logo colocar as viaturas do SAMU lá no Guarujá para atender a população do Guarujá. Tomara, eu também quero agradecer muito a minha presença aqui, parabenizar pela sua atuação em defesa do cidadão santista. Obrigado, Ayrton. Continua mais um pouco com a gente. Parabéns ao Carlos Mota, hoje completando mais um ano de vida. A Gabriela Nebote, Gabi, parabéns, felicidade, saúde. A Alessandra Souza, o Vitor Duarte, esse sabe tudo do esporte amador. O Gaspar Lourenço, a Luciana Martins, o Eduardo Ravazini, parabéns, Eduardo. Márcio da Cruz e o Márcio Obeide. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, saúde e felicidades. Um abraço assim, muito forte para você. Amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau.